Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, motivo de muita alegria estarmos aqui para louvar, bendizer e adorarmos ao Senhor, aprendendo a sua palavra. Glória a Deus. Nossa responsabilidade hoje é falar sobre a lição de número 11 de nossa revista. Nós temos por tema, o título da nossa revista é o livro de Esther, e dentro desta lição nós temos a responsabilidade de falarmos hoje sobre a lição de número 11, que o nosso título é Deus apresenta salvação ao cristão. Nosso texto de referência hoje está no capítulo 8 de Esther, mas nós não nos deteremos propriamente no capítulo 8, porque a lição ela está contida em todo o livro de Esther. Então nós pretendemos, sem perca de tempo, ler aqui o texto áureo, a verdade aplicada e o nosso texto de referência, para nós entrarmos no conteúdo de nossa lição. Bom, vou ler aqui na lição mesmo. Nosso texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Esther capítulo 8, versículo 16. Nossa verdade aplicada, a verdade aplicada de nossa lição diz assim: o Senhor Deus está atento ao seu povo nesta terra para cuidar e guardar. Nossa lição tem 3 objetivos e o primeiro diz assim: o primeiro objetivo de nossa lição, conscientizar de que Deus atua em favor do seu povo. Segundo, ensinar que existe pessoas que são exemplos para nós. Terceiro, explicar que Deus tem o melhor para os seus. Agora eu vou ler nosso texto de referência que se encontra no capítulo 8 de Esther. O versículo 1 está aqui na nossa lição, capítulo 8, versículo 1, 2, versículo 7 e versículo 8. Se alguém quiser acompanhar na Bíblia, nós leremos apenas esses 4 versículos do capítulo 8 do livro de Esther. O versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero ou o rei Xerxes, é a mesma coisa, né? Xerxes se lê na história, né? Na história secular, rei Assuero, na teologia, na Bíblia, né? Se fala mais do Assuero. Voltando ao versículo: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Versículo 8 e último diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela o anel do rei não é para revogar. Glória a Deus. Graças a Deus. Caríssimos, nós hoje não temos a pretensão de percorrer em todos os capítulos de nossa lição, em todas as subdivisões da lição. Pretendemos mais falar sobre a salvação baseada no título da lição, que seria Deus apresenta salvação aos cristãos.
Deus apresenta salvação aos cristãos. É o título de nossa lição. É um conteúdo que ele está mais dentro de todo o livro de Esther e no contexto da Bíblia do que propriamente nos capítulos, nos itens, nas subdivisões da lição. Então, portanto, nós pretendemos nos deter mais ao tema propriamente dito, que é o tema de hoje: Deus apresenta salvação aos cristãos. É um tema que nós vemos debatendo já no livro de Esther, no decorrer já de 8 capítulos, já o 9º capítulo. E se nós observarmos o livro de Esther, no caso, esta palavra salvação, ela está mais relacionada ao livramento, à morte física e ao extermínio do povo judeu. Se nos determos aos capítulos, às subdivisões da lição, percorreríamos por este caminho: livramento ou escape, né? Morte física e extermínio do povo judeu. Mas o livro de Esther, ele tem uma amplitude muito maior. Por quê? Porque o livro de Esther, ele representa alegoricamente a salvação da humanidade. Então, nós lendo, percorrendo essas páginas, os acontecimentos do livro de Esther, ele tem o sentido literal, que poderíamos nos manter estritamente no sentido literal nesta manhã, mas ele tem o seu sentido alegórico, tipológico. Então, alegoricamente, tipologicamente, o livro de Esther, ele está representando a salvação da humanidade também. Por quê? É porque fala de um povo no livro de Esther que ele foi vendido e comprado novamente. Isso mostra o quê? O processo de redenção da humanidade. Em primeiro lugar, o livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 4, mostra um povo sendo perseguido e vendido. A partir do capítulo 8, que é hoje o capítulo da nossa referência, nossa lição hoje, ela se contém ao capítulo 8. A partir do capítulo 8, mostra o quê? O livramento, onde começa o livramento, o escape do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, voltamos aqui numa primeira curiosidade que nós falamos muito no decorrer de todas essas lições, que o livro de Esther é um livro na Bíblia que não contém o nome Deus. Então, não contém. Dos 66 livros que a Bíblia tem, a expressão Bíblia, né? Vem do grego biblos, né? Ou biblion, várias folhas de papiros, uma coleção de papiros, uma coleção de livro. Então, a expressão Bíblia não se encontra dentro da Bíblia apenas na capa, mas o que significa a Bíblia? Essa coleção de 66 livros, nesses 66 livros, o livro de Esther é um livro que não contém o nome Deus, não contém, mas em todo o seu contexto, em todo o momento do livro de Esther, nós encontramos Deus trabalhando em favor do seu povo. Então, o livro de Esther é Deus trabalhando. Então, o que acontece? Até o capítulo 4 mostra um povo perseguido, mas não separado, não desamparado por Deus, porque Deus não deixa nem desampara o seu povo. Até o capítulo 4, a partir do capítulo 8, mostra já que Esther agiu em nome de Deus, lutou pelo seu povo, e a partir do capítulo 8 mostra o quê? Mostra o livramento de Deus. Por isso, esse livro representa a salvação da humanidade. Por quê? Porque ele mostra um povo vendido e depois da sua metade para frente, a partir do capítulo 8, ele mostra um povo redimido e comprado.
O que é a redenção? O que é redimir? O que significa a palavra redimir? A expressão redimir, a palavra redimir teologicamente, ela significa tornar ao proprietário original aquilo que ele vendeu ou perdeu. Redimir significa isso. É diferente de regenerar. Regenerar significa tornar ao estado original aquilo que havia sido degenerado. Então, quando Deus está regenerando, quando Cristo, o Espírito Santo, está regenerando o seu povo, ele está entrando no processo de santificação, de aproximação mais de Deus. O povo está se aproximando mais a Deus, se é um neologismo aí, o povo está se aproximando mais de Deus através da santificação, tornando ao estado original aquilo que havia sido degenerado. É como uma ferida que ela se recupera, ela está o quê? A pele está se regenerando, tornando-se ao estado original. No nosso caso, redimir, redenção, que nós encontramos aqui no livro de Esther, alegoricamente, tipologicamente, redimir significa tornar ao proprietário original aquilo que ele perdeu ou vendeu. Então, o que nós acabamos de falar no livro de Esther? Que é um povo vendido a princípio e depois é um povo resgatado novamente. Um maligno vendeu e condenou o povo de Deus. Um maligno, ele vendeu e condenou o povo de Deus no livro de Esther. Vamos ver isso no capítulo 3 e no versículo 8? Diz assim, 3 e 8. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Essa é a expressão de Amã. Se bem, Amã continua falando, se bem parecer aos teus olhos, ó rei, escreva-se que os matem. Olha a expressão, escreva-se que os matem. Olha o ódio que eles tinham do povo de Deus. E porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre aos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedate, ou Agagita, adversário dos judeus. Disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que também parecer aos teus olhos. Olha só. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes e ao rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então nós vemos aqui o que? Nós vemos aqui um povo que sem causa foi perseguido no livro de Esther. Qual foi o motivo da perseguição? O motivo da perseguição foi que Mardoqueu, ele não se inclinava e nem se prostrava perante Amã. Tá aí no início, no capítulo 3 e no versículo 2. Sempre que Amã era o principal do rei, era o príncipe, era o primeiro-ministro, era a autoridade máxima no reino dos medos e dos persas, abaixo do rei Assuero.
ou do rei Xerxes. Amã, um homem orgulhoso, ele passava, quando ele entrava no palácio do rei, o moço Mardoqueu, judeu, não se inclinava perante ele como todas as pessoas em gesto de adoração. É tanto que aqui no 3 e 8 ele diz assim, ó, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Então, Amã foi perseguido, Mardoqueu foi perseguido pela sua posição religiosa. Inclusive, é vergonhoso a liberdade religiosa assegurada na Constituição Federal ser perseguida. Isso é coisa do passado, é coisa do despotismo, é coisa do tempo antigo. Não existe mais isso. E Amã, ele perseguia Mardoqueu pela sua posição religiosa, simplesmente porque Mardoqueu adorava um único e verdadeiro Deus e não se inclinava perante pessoas e nem perante outro Deus. E ao passar na entrada do palácio, Amã, e ver que todos se prostravam perante ele, porém, Mardoqueu não se inclinava e nem adorava ele sendo um homem orgulhoso, então, sem causa, ele começa a perseguir o povo de Deus. Perseguido sem causa, por causa da sua palavra, por causa do amor a Deus, por causa da sua fé, por causa da sua religião. Então Amã o acusou que era um povo que não obedecia às leis, Amã acusa ele que era um povo que não obedecia às leis do rei, que não obedecia, que era um povo que tinha leis diferentes das leis de todos os povos, das 127 províncias que existia no reino dos Medos e dos Persas. E Mardoqueu foi acusado injustamente dessa maneira, mas nós sabemos que a função do inimigo é acusar o povo de Deus. Quando Jó 1:9, Satanás aparece perante Deus, o Senhor pergunta, de onde vem Satanás? Ele responde, de rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor pergunta, observaste o meu servo Jó? Qual foi a expressão de Satanás? Satanás acusou Jó também sem causa. Aí Satanás falou, ele não obedece debalde, obedece porque dá para ele é uma pessoa que tem bens, que tem riqueza, que tem isso, tem aquilo. Então nós vemos a acusação do inimigo, ela é sempre sem causa. Mas para a nossa alegria, em Apocalipse 2:10, diz que o acusador das nossas almas foi lançado para o inferno. Glória a Deus. A condenação, qual foi a condenação? A condenação está aqui no versículo 12. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, conforme a tudo quanto Amã mandou, e se escreveu aos príncipes e aos governadores a cada província, se escrevem cartas ordenando a morte de todos os judeus. Então foram condenados à morte. Por quê? Porque adoravam a Deus. Glória a Deus. Então muitas vezes nós somos condenados, mas o importante não é ser condenado, o importante é que nós somos justificados pelo Senhor. Em Colossenses 2:14 diz que o Senhor, havendo riscado a cédula que nos era contrária em alguma maneira, que de alguma forma, de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então não interessa a condenação que vem contra nós, o que importa é que Romanos 5:1 diz assim, que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o inimigo pode nos acusar da maneira que quiser, assim como diz a história
que Lutero estava estudando um certo dia em seus aposentos, né? E o inimigo apareceu no seu quarto com uma lista de condenação para ele. E leu toda aquela lista. E no final, quando ele leu tudo, Lutero falou: escreve aí, Satanás, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, o importante é isso, não importa a acusação, não importa, sabe, o que você fez, Deus não está preocupado com isso. Deus quer que você, pela fé, tome posse da salvação, tome posse da bênção do Senhor. Não interessa o que o inimigo te acusa, o importante é que, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 22 minutos já se passaram, e o importante para nós é que não é o que o inimigo nos acusa, mas é que Deus nos justifique. E para Deus nos justificar, nós precisamos nos aproximar de Deus, porque diz que os nossos pecados, Isaías 51:2, separa nós do nosso Deus. Então foi separado lá o nosso pecado. Quando Adão foi expulso do Éden, capítulo 3 de Gênesis, por causa do pecado, Adão perdeu a comunhão com Deus, Adão perdeu acesso à árvore da vida, Adão perdeu a vida eterna, Adão passou com o suor do teu rosto, comer o pão de cada dia. Então foram as percas, a separação de Deus foi o principal, né? Deus lançou o homem fora, está bem claro lá no final do capítulo 3 de Gênesis, que Deus lançou o homem fora da comunhão, que Deus lançou o homem fora do Éden, e o homem perdeu o quê? O homem naquele sentido, nós, a humanidade, nós trazemos essa penalidade que foi aplicada de Adão sobre nós, não a culpa, nós não temos a culpa. Santo Abelardo, lá no século XI, ele já falava que ninguém pode ser culpado por aquilo que não fez, portanto, não é a culpa que Adão legou ao seu descendente, mas a penalidade da culpa. Então, a penalidade da culpa de Adão caiu sobre nós, quando é expulso, quando perde a árvore da vida, quando perde o contato com Deus, quando perde a presença de Deus, perde a comunhão com Deus, é lançado fora do Éden, o homem perde tudo isso. Essa foi a penalidade aplicada sobre Adão e que Adão legou à humanidade. Então nós temos a penalidade da culpa de Adão. Nós perdemos a vida eterna, nós perdemos a comunhão com Deus. Mas diz a Bíblia que aqueles que se aproximam, aqueles que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus chegaste perto. Então hoje, através do sangue de Cristo, hoje através da comunhão com Cristo, hoje nós nos apropriamos novamente dessa salvação, desse livramento da culpa, através do sangue de Cristo. Então não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis como o ouro e como a prata, que o Senhor nos resgatou novamente da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, Ele nos redimiu e Ele nos comprou novamente. Aquilo que havia perdido, o homem estava perdido, o Senhor comprou novamente. Assim como os judeus estavam perdidos e condenados ali no livro de Esther, estava condenado à morte. Nós lemos aqui no versículo 12 do capítulo 3, aqui, que todos os judeus que existiam no mundo de então, nas 127 províncias do reinado dos Medos e dos Persas, iam morrer. Mas naquele momento, Esther teve um ato de coragem, entrou na presença do rei, entregando a sua própria vida, porque se o rei não levantasse o seu cajado, se o rei não levantasse o seu cetro, na hora Esther morreria. Mas ela teve a coragem de ir lá, entregando a sua própria vida para suplicar pelo povo judeu. E quando Esther entra no palácio, entra na sala, no recinto do rei, que ela entra, o rei levantou o cetro para Esther, e Esther entrou, falou a sua petição, e através daquele ato de Esther,
veio livramento e salvação ao povo de Deus. O nosso tema é Deus apresenta a salvação ao cristão. E Deus apresentou a salvação para mim e para você. Aquele que tem fé, aquele que no sacrifício de Cristo, que acredita, né? São 3 elementos básicos, se diz teologicamente, da salvação, que é o sacrifício de Cristo, o sangue, né, derramado na cruz do Calvário. Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, né? O sacrifício, a graça, né, que através do sacrifício de Cristo gerou a graça, e pela fé nós nos apropriamos deste pacote da salvação. Então é graça, fé e sangue. Você tem fé? Se apropria nesse momento, segura a sua salvação, porque o Senhor trouxe livramento hoje a toda a sua casa. Deus apresenta a salvação ao cristão, está escrito aqui no nosso tema, e Deus apresenta a salvação para todos nós hoje. Nós agradecemos a oportunidade no nome de Jesus.